Fala galera, beleza? Terra do Futebol Oficial, o teu canal de futebol tá de volta na área. Eu sou o Nando Terra e a gente tá aqui para analisar Boca Juniors Internacional, jogo que aconteceu lá na Bombonera, válido pelas oitavas de final ainda da Copa Libertadores, em virtude da morte do Maradona. Teve aquele atraso, teve o jogo adiado, o primeiro jogo que ocorreu na semana passada e o jogo de volta agora essa semana. O Internacional infelizmente está eliminado da Copa Libertadores, mas eu trago boas notícias ao torcedor do Internacional, apesar da eliminação. Hoje, pessoal, eu quero deixar bem claro que eu não vou me aprofundar tanto em questões táticas do jogo. Eu quero fazer um relato do jogo e uma visão de como eu acho que as coisas estão no Internacional. Eu acho que tem outros assuntos que permeiam o mundo do Internacional nesse momento, que precisam ser falados. Tem uma eleição chegando, então eu quero aproveitar e dar um pitaco aí sobre algumas coisas, não sobre política agora, mas já vou avisando, antes do dia 15 haverá um vídeo aqui sobre a política do Internacional, tá bom, galera? Galera, antes de mais nada, fazer aquele pedido para vocês, tá? Ó, te inscreve aqui no canal, aqui embaixo, ó, te inscreve aqui. Quem não está inscrito, chama os amigos, compartilha o vídeo, deixa teu joinha que aumenta o alcance aí do canal, é importante pra gente, tá? Manda a galera se inscrever aqui, que tem resenha da boa, que a gente atende espectadores, tá bom, galera? Eu conto muito com vocês, a gente tá crescendo, eu quero crescer ainda mais, quero alcançar esse Brasil todo com a ajuda de vocês, tá bom? Obrigado, galera, e depois que o vídeo acabar, não esquece de ir lá no Instagram e seguir @usilapegada, @espaço rache e @ateliê_chama, que são os apoiadores aqui do canal, a galera que tá com a gente acreditando nesse projeto desde o início dessa caminhada aqui, trazendo coisas boas para vocês, para mim, para todos nós, tá? São pessoas conhecidas, são pessoas idôneas, os proprietários dessas empresas que vão estar lá para atender vocês e, sendo inscrito no canal, aquele diferencial na hora da negociação, tá bom? Valeu, galera. Vamos pro jogo então, pessoal. Pessoal, o que eu tenho para falar do jogo? Como eu falei, eu não quero entrar em muitos pormenores táticos, apesar desse ser um vídeo sobre análise. O Internacional entrou num 4-4-2 ontem, aliás, num 4-2-3-1, desculpem. Foi bem interessante, apesar de alguma ressalva assim, quanto ao nome do Rodrigo Lindoso e ao nome do Marcos Guilherme, principalmente, que deve ter deixado a torcida de cabelo em pé. Apesar disso, esses dois jogadores, eles no mínimo não foram mal. O Marcos Guilherme, sinceramente, eu vou reconhecer que fez uma boa partida, tá? O Rodrigo Lindoso, ele não comprometeu, o que é jogar uma boa partida para quem joga na primeira função, na função de abertura de meio de campo, na primeira volância. Mas aí, pessoal, o Inter conseguiu fazer um jogo ontem de entrega, um jogo que, se o Inter jogasse o resto da temporada, como jogou no jogo de ontem, eu estou gravando isso um dia depois, na manhã do dia seguinte do jogo, o Internacional vai ter muito sucesso ainda nessa temporada, apesar de que agora ele só ficou com uma competição, ele pode focar no Campeonato Brasileiro e pode retomar. Eu não coloco mais o Internacional como um candidato a título, apesar da sua pontuação mostrar que sim, ele pode chegar lá. E por que não? Se conseguir estabelecer um trabalho e dar continuidade ao que se viu ontem, é postulante ao título, sim. Vai se recuperar e vai brigar pelo título, sim. Ainda que um degrau abaixo de outros 2 ou 3 clubes que eu estou sempre citando aqui no momento. Claro que há 2 semanas atrás eu citava há uma semana outro. O futebol vai mudando, o futebol é dinâmico. Frase nova essa aí do Fernando. E futebol é dinâmico, o cara cria muito. Tomar uma aguinha aqui para molhar o beiço. Pessoal, o Inter conseguiu fazer um jogo ontem de intensidade. Na minha opinião, a melhor partida do Internacional no ano, entre todos os dois técnicos que dirigiram o Internacional, achei a melhor partida no ano. Com uma mecânica bem estabelecida, com uma marcação que não dava sossego para o time do Boca Juniors. No primeiro tempo, o Boca Juniors chega uma vez
ao campo ofensivo e não leva perigo algum. Foi um cruzamento que passou lá, ninguém chegou perto, foi alto. Esse foi o Boca no primeiro tempo. Primeiro tempo só deu Inter. Deu Inter chutando, cruzando, driblando, marcando. Olha, foi de tudo. Marcando, marcação que eu digo, né? O Internacional foi muito completo. Jogou pelos dois lados, jogou pelo meio. Soube fazer uma marcação pressão. Ele fez uma marcação pressão na zona, né? Mas uma meia pressão. Ele não marcou tão lá no campo ofensivo quanto costumava com o Eduardo Cudê, mas foi um time mais equilibrado. Eu gostei mais do que as próprias apresentações, as melhores da época do Cudê, porque foi um time equilibrado. Ele nem jogou suas linhas de marcação lá dentro da área do Boca, mas também não ficou recuado. Ele ficou, como eu falei, numa meia pressão. Marcos Guilherme muito importante sem a bola. Com a bola, continua com suas deficiências, mas até produziu alguma coisa, chegou, cruzou, bateu ontem, foi bem. Patrick e Edenilson, nossa, que coisa linda ver Patrick e Edenilson como eu vi ontem, sabe? Os dois naquela sintonia, o Patrick saindo, Patrick ganhou todas, Patrick foi um monstro no jogo, jogou demais o Patrick. O Edenilson teve um momento no segundo tempo que cai um pouco, mas depois retoma no final do jogo. Mas a sua média, no jogo foi muito boa, foi muito alta. No primeiro tempo ele fazia distribuição, o que a gente queria ver do Edenilson com o Abel, que era o que se esperava, que era ele buscar a bola junto ao primeiro volante, fazer a distribuição do jogo, não como um armador, como um distribuidor. Distribuindo o jogo, largando bola para o lado, encostando no Patrick para jogar, encostando nos atacantes. O Praxedes, para mim, foi a minha decepção. O Praxedes não jogou mal também, mas no segundo tempo ele se apagou. Ele até foi muito combativo. Isso eu quero dar um ponto pro Praxedes. O Praxedes era um cara que, antes de começar a dar certo, ele entrava no Inter e eu sempre achava ele um pouco moroso, um pouco apático, apesar de sempre... Comentei isso algumas vezes aqui no canal, que ele sempre me parecia um pouco... lento, um pouco à vontade demais, digamos assim. Não me foge agora as melhores palavras, mas enfim, não era um jogador com pegada, com dinâmica. E o Praxedes começou a mostrar isso de alguns jogos para cá, quando vem cavando a sua vaga no time titular, que foi merecido. Ontem foi muito bom do Abel colocar o guri num jogo grande, colocar o menino num jogo grande e dizer assim, cara, eu confio em ti. E o Praxedes, como ele estava com o Marcos Guilherme, eu sempre defendi que ele fizesse a função do Marcos Guilherme, ele estava novamente no time do Inter um pouco deslocado no que diz respeito à sua função. Mas ele foi combativo, ele teve pegada, ele chegou na frente. O primeiro tempo dele foi muito bom, o segundo que eu achei que ele ficou muito aquém. O primeiro tempo não há ressalvas, pessoal. O primeiro tempo todo mundo jogou o fino da bola. A defesa não sofreu, porque estava bem protegida pelo Lindoso, estava bem postada. Aliás, que coincidência essa, né? Que coincidência! A linha de defesa com o Rodinei, com Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta e Moisés. Mas esses dois que eu berrei, Cuesta e Moledo, que coincidência que eles não sofreram, né, cara? Por que será? Será porque é uma das melhores zagas do país? É provável, né? É bem provável. Tem que avisar o rapaz lá da Espanha, pegar o vídeo do jogo e mandar pra ele. O rapazinho lá do Celta de Vigo. Dizer, tu vai jogar a segunda divisão espanhola ano que vem e sem essa dupla de zaga, né? Que ainda está longe do seu esplendor. É verdade. Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta ainda estão muito longe, porque tiveram um ano inteiro perdido por causa daquele vagabundo sem vergonha lá. Então, eu acho que agora tem que dar sequência para essa zaga, para ela poder dar continuidade e voltar aos seus melhores tempos de rivalizar com a zaga do Grêmio como as duas melhores zagas do país. Pessoal, o ataque, Thiago Galhardo foi muito bem. Estou muito feliz de vir aqui e poder falar bem do Thiago Galhardo, que eu vinha
dando pau no Thiago Galhardo. Eu admito, tá? Eu recebi até alguns puxões de orelha do próprio Fernando Eifler, do meu pai, de um monte de gente dizendo, cara, tu tá pegando muito pesado com o Galhardo. E eu realmente peguei pesado com o Galhardo, porque eu acho que é um jogador que tem que se ajeitar. Ainda falta um pouco, mas ontem foi muito bem. Se movimentou com inteligência, que é para mim a principal ferramenta do Galhardo, sua movimentação muito inteligente. Ele sabe sair da marcação, sabe procurar os espaços, sabe. E ele parou de, como diz o Fabiano Baldassi, de achar que era o Van Basten, querer segurar a bola e coisa. O Galhardo é um cara de jogo rápido, de tabelamento. Tem uma bola no segundo tempo, logo que o Yuri Alberto entra, que a devolução do tabelamento, o Galhardo devolve de primeira e nem o Yuri Alberto está esperando que ele devolvesse de primeira o tabelamento, e aquele para mim é o retrato do jogo do Galhardo. O Galhardo é um cara que joga mais simples, que se movimenta bem e se posiciona como ninguém. E ontem ele estava focado em fazer isso, em simplificar, em dar dinâmica para o time, e conseguiu. O time inteiro estava muito bem. Quero também fazer uma ressalva aqui, um grande elogio a outros dois que... eu sou muito crítico, que é os dois laterais, tá? O Rodinei, todo mundo sabe que eu sou um defensor, não do grande futebol do Rodinei, mas de que o Rodinei seja titular, porque ontem foi o exemplo que eu sempre quis mostrar para vocês do porquê o Rodinei tem que ser titular. Não existiu, foi inoperante o jogo inteiro o Boca Juniors pelo lado do Rodinei. Por quê? Porque o Rodinei dá essa segurança e o Heitor não dá. E com a bola no pé, eu não acho que ele fique muito abaixo do Heitor com a bola no pé. Acho que ele cruza tão bem ou até melhor do que o Heitor. Porém, o Heitor ele é mais arrojado na frente, é verdade. Ele é mais insinuante, ele tem um cruzamento que o Rodinei não tem, que é aquele cruzamento de trás da área, tá aqui a linha da grande área, o jogador ainda tá antes da linha e consegue botar aquela bola em arco, aquela bola procurante, como a gente diz. Isso o Rodinei não faz tão bem quanto faz o Heitor, mas no cômputo geral acho ele sim um jogador mais pronto. Acho que o Heitor tem ferramentas para vir a ser melhor, acho. Porém o Heitor tem algumas coisas a serem corrigidas e acho que o Rodinei é um jogador pronto para esse tipo de situação como ontem. Foi muito bem, foi um dos melhores em campo, talvez até o craque do jogo. Jogou o fino da bola o Rodinei ontem. E o Moisés, cara, o Moisés teve algumas irregularidades durante a partida, mas porque, como estava muito seguro pelo lado do Rodinei, a escolha do Boca Juniors foi jogar nas costas do Moisés, sabendo que o Moisés estava voltando para o time, que não poderia não estar tão entrosado, e principalmente depois de perceber algumas inseguranças na marcação do Moisés. Mas ainda assim o Moisés não deixou se abalar. Era um problema que o Moisés lá no início do ano me mostrava muito, que quando ele começava errando, ele desmanchava psicologicamente. Ontem ele soube errar, se recompor, acertar de novo. Daqui a pouco tinha um errinho e tal, mas fez uma partida de uma consistência razoavelmente boa. Gostei, melhor do que o Wendel vinha apresentando. Eu também sou defensor do Wendel, mas como eu sempre falo para vocês, com campo eu não discuto. Só pela intensidade do Moisés ontem deve ser titular, né? Tivemos duas usinas nas laterais ontem do Internacional, né? E pessoal, segundo tempo, volta ainda 0-0. O Internacional deveria ter virado para o intervalo com 1 ou 2-0 no mínimo, por méritos, tá? Pelo volume que apresentou, pela entrega que apresentou, pelo domínio de jogo que teve, por colocar o time do Boca Juniors, e não é porque passou que eu vou retirar, eu acho que ficou bem demonstrado que teve um facilitador para toda essa boa atuação do Inter. A mediocridade desse time do Boca Juniors, que eu nunca vi um Boca Juniors tão ruim em toda a minha vida. Juro por Deus, pessoal. É muito ruim o time do Boca, cara. Um time sem alternativa. Um time sem um jogador... tem o Salvio, não tocou na bola. Tem o Tevez, tá com 87 anos de carreira. Tem o Vila. Acabou ontem, não jogou porra nenhuma. Rodinei botou ele no bolso. Tem o Capraldo. Não sei, Caprado, sei lá qual é o nome dessa criatura também, não jogou nada. Tá? O que eu vou dizer para vocês, próxima fase, o Racing esmirilha o Boca.
Claro que vai entrar o fator da Argentina lá de ser um clássico e tal. Mas, gente, como é ruim o time do Boca. É muito ruim. Eu junto mais 10 amigos meus, e eu tenho amigo bom de bola que deve estar assistindo aí, inclusive. Aí, abraço Pedro Scheid, meu eterno parceiro de ataque desde criança. Luiz Alberto, ó, já temos 3, cara. Juntamos mais uns, a gente ganha do Boca também. Luiz Alberto já consegue um goleiro bom para nós. Tá? Eu jogo o que vocês quiserem. Se conseguirem me dar o contato do Boca aqui, eu marco o jogo e a gente ganha deles. Bom, brincadeira. O segundo tempo o Inter volta na mesma pegada, no mesmo volume, e abre o placar logo cedo. Né? Abre o placar, consegue fazer sua vantagem, e aí o grande problema da partida para mim, que eu entendo, o Inter teve uma rotação ontem a 1000 por hora, um foco, além da alta rotação, tu via que os jogadores ontem estavam muito focados, muito concentrados na sua responsabilidade dentro da partida. E isso tudo eu quero louvar do Internacional, porque independente do resultado da eliminação, nós estávamos precisando ver isto no time do Internacional de volta. Eu não vi um time focado como eu vi ontem, desde que o técnico era o Odair Helma. Por mais que com o Babaca Kudê lá tenha se feito boas partidas, tenha se liderado o campeonato, mas eu nunca vi uma entrega e um foco nos 90 minutos, dentro dos 90, do primeiro ao último minuto do jogo, desde que o Odair era técnico, como eu vi ontem. Apesar de que, por essa alta rotação, é natural que depois de fazer o primeiro gol, o time tenha inconscientemente diminuído um pouco, relaxado, de ufa, conseguimos o gol, agora podemos nos tranquilizar, ainda tem mais por fazer, mas podemos fazer com um pouco mais de calma. Só que era segundo tempo, não dava para ter calma. Não dava para ter calma. Eu entendo que tenha tido, eu entendo que retirou aquele peso das costas quando abriu o placar, mas ali era a hora do time que sabe jogar mata-mata, que é copeiro, enfiar goela abaixo o segundo gol. Era para botar mais um atacante, o Yuri Alberto, como acabou botando, e ir para dentro e enfiar goela abaixo daquele time do Boca, mais 1 ou 2-0, que era só querer. Né? Não fizeram isso. Depois eu acho que em dado momento do segundo tempo, o único erro que eu vou criticar um pouco para mim do Abel Braga foi nas suas substituições ele deixar bem claro que ele queria se garantir o 1-0 ao ter que arriscar o 2-0. E competição de mata-mata, tá aí o resultado, a gente viu. O Boca eliminou o Internacional nos pênaltis. Eu não vou criticar nenhuma cobrança do Internacional, as 2 cobranças que foram para fora, mas eu vou falar dos pênaltis daqui a pouco. Mas eu quero só te dizer que é o seguinte, Abel, tu é para dentro deles, Abel. Tu é para dentro deles. Tu devia ter enfiado 2, 3 gols no Boca, goela abaixo, a fórceps, porque era isso que era para ter feito. O time do Boca estava assustado com o Inter. Tu olhava o semblante dos jogadores no Boca desde o primeiro tempo, era um time assustado, era um time vendo a sua classificação escorrer pelos dedos. Quando ainda estava 0-0, tu via esse semblante nos jogadores do Boca. Eles não conseguiam reter a bola, eles não conseguiam controlar o jogo, eles não conseguiram fazer nada. E o Inter não podia ter tido medo disso. Tinha que ter enfiado todos os gols que pudesse goela abaixo do Boca Juniors. Tá? Temos que parar, nós brasileiros temos que parar de ter medo desta camisa, porque nem a camisa do Boca ontem não pesou. Não aconteceu nada. O Internacional foi para os pênaltis porque se deixou ir para os pênaltis. O Internacional teve o controle das ações do jogo, o jogo inteiro. Mesmo no momento em que o Boca Juniors passa a ter um pouco mais de posse de bola no segundo tempo, porque no primeiro tempo foram 68% ou 69% de posse de bola para o Internacional, para vocês terem uma ideia. E foi uma posse de bola que não foi estéril. Foi uma posse de bola que agrediu, que procurou, que trocou passes, que fez cruzamentos, que fez infiltrações, que concluiu. Né? Faltou um pouco mais de capricho, faltou uma companhia para o Thiago Galhardo também no ataque, a meu ver. E quando entrou essa companhia e Yuri Alberto, logo o Galhardo é sacado também. Eu não concordei com a saída do Galhardo. O Peglo, não sei se era para entrar naquele jogo, não pelo pênalti, mas
ali estava muito no fim do jogo também, não vou fazer grandes críticas agora. Vamos para a cobrança dos pênaltis. Marcelo Lomba estava muito bem, foi muito seguro nos pênaltis, estava confiante, pegou um pênalti, quase pega outros 2 ou 3, ele vai em todos os cantos, se eu não me engano, das cobranças dos jogadores do Boca. E eu vou só, para encerrar, citar os 2 pênaltis que foram errados. Rodrigo Lindoso, não vou criticar, porque eu sei o que é bater pênalti, a pressão que é numa decisão, num mata-mata. Claro que não fui profissional, não sei como é numa Libertadores contra o Boca Juniors, mas aí imagino que seja muito maior. E o Rodrigo Lindoso, por 2 dedos, não põe a bola na gaveta. Ele buscou o ângulo, ele buscou a extremidade, e eu não vou criticar o jogador por causa disso, achei que ele bateu bem sim. E a batida do Peglo, bom, se não for por nenhuma outra questão, eu não vou criticar porque é um menino. E é um menino que realmente me emocionou ontem, sendo quando ele perde e cai no choro e se esconde, bota a camiseta pra cobrir a cara. Peglo, tu é baita jogador, tu tem muito futuro e não se deixa bater, porque o mesmo jogador que passa o que tu passou ontem, amanhã depois vai decidir final de campeonato, pode ter certeza, porque é assim que o futebol é.